reforma administrativa, ela tem que ser suspensa. De tanta denúncia de corrupção advinda lá do governo federal, denúncias essas amplamente divulgadas nos meios de comunicação oficial, né, e nos meios de comunicação alternativos, o coletivo Resistência e Luta no Judiciário entende que essa reforma administrativa ela tem que ser suspensa, ela tem que ser imediatamente suspensa, porque não é possível que, diante de tanta denúncia, a gente não perceba que a estabilidade do servidor público, ao contrário do que andam alardeando os corruptos políticos do nosso Brasil, ela não é um privilégio do servidor público, ela é um patrimônio do povo brasileiro, porque através desse instituto estabilidade é que o povo brasileiro tem a segurança de que nós somos o braço do povo brasileiro dentro do governo federal e dentro de todos os outros governos para que a gente fiscalize, faça a denúncia e faça a devida punição àqueles que pratiquem atos corruptos. Então, em nome disso, a gente entende que essa reforma administrativa ela tem que ser imediatamente suspensa, né? E nós temos aqui algumas informações objetivas, né? Fala aí, Gerner, você que tem mais informações do que é que a gente pode instrumentalizar o nosso discurso para que eles entendam que essa reforma administrativa tem que ser suspensa. Veja bem, eu encontrei não, na verdade um amigo meu, ele me encaminhou um resumo que foi feito, eu não sei se no Twitter ou no Instagram, mas na conta de Conrado Hubner. Ele faz uma revisão, um resumo da CPI da Covid, de tudo como começou muito antes da CPI, inclusive, até o momento atual. Então, ele divide em 12 tópicos e diz o seguinte: precisamos desenhar. Ricardo Barros nomeou a servidora que autorizou o contrato irregular quando ainda era ministro da Saúde. O governo Bolsonaro recusou sistematicamente a compra de vacinas com eficácias mundialmente reconhecidas e ainda acrescentou que não iria atrás de nenhuma empresa para adquirir vacina, as empresas que viessem atrás. Ricardo Barros, líder do governo, incluiu emenda para permitir a compra da vacina indiana que sequer havia sido aprovada pela Anvisa, em detrimento de vacinas já disponíveis. O governo assina contrato de compra com a empresa indiana por valor muito superior às demais e com eficácia bastante duvidosa, até mesmo na Índia, e recusada nos países mais desenvolvidos, mesmo alertado formalmente de tal fato pelo embaixador do Brasil na Índia. A compra da vacina é intermediada por uma empresa nacional, a Precisa. Ricardo Barros é réu em ação de improbidade com a sócia da mesma empresa. Flávio Bolsonaro participou de reunião no BNDES acompanhando o dono da empresa Precisa sem qualquer justificativa. O contrato de compra da vacina é assinado e um servidor público verifica a ocorrência de fraude no invoice que previa o pagamento adiantado a uma empresa que não integrava o contrato. O irmão do servidor público, deputado federal da base do governo, participa de reunião presencial com Bolsonaro e informa da fraude. Bolsonaro imediatamente afirma que é coisa do deputado federal Ricardo Barros, seu líder na Câmara, e que se mexer nisso vai dar merda. Termos dele. Presidente afirma que vai oficiar imediatamente a Polícia Federal, mas permanece omisso. E o contrato continua vigente, não adotando nenhuma providência. Desvio de mais de 200 milhões de reais com transferência para offshore em Singapura somente não ocorre porque o servidor concursado se recusa a assinar e sofre grande pressão de superiores nomeados pelo governo Bolsonaro para efetuar o pagamento, mesmo alertado da ilegalidade. Bolsonaro, então, determina que a Polícia Federal investigue o servidor e instaure procedimento administrativo em seu desfavor. Durante depoimentos na CPI, o ASEF,
advogado da família Bolsonaro, que defende Flávio no processo criminal da rachadinha e escondeu Queiroz, assessor parlamentar e operador de Bolsonaro e seus filhos, em sua casa, mesmo afirmando em diversas entrevistas que não sabia onde estava, comparece para acompanhar pessoalmente a CPI. Nesse meio tempo, mais de 500 mil de brasileiros de todas as idades, mais precisamente 511.142 pessoas morreram por ausência de vacina, porque o governo recusou sistematicamente a compra com eficácia comprovada pelo valor de R$ 15,85 para adquirir vacina não aceita, nem mesmo na Índia, por R$ 75,25, com um único objetivo: enriquecer 200 milhões de reais. Tudo isso foi evitado, digamos assim, por um servidor público concursado que sofreu, penou com as pressões vindas do governo federal, que ao invés de agir contra a fraude, acionando a Polícia Federal, acionou, na verdade, ou quis acionar, na verdade, um processo administrativo disciplinar contra um servidor público que apenas estava exercendo exemplarmente seu dever de ofício. A sorte esse servidor tem duas sortes em seu favor. Primeiro, o fato de ser um servidor público federal há 10 anos e, portanto, ter estabilidade. Segundo, ser irmão de um deputado federal. E mesmo sendo da base do governo, ainda sofreu tanto, mas pelo menos está sendo respaldado pelo irmão deputado federal. Agora nós temos os dois exemplos recentes. Dentro da Polícia Federal, 2 servidores públicos cursados dentro da Polícia Federal que também sofreram por apenas exercer exemplarmente seu dever de ofício. O primeiro deles, eu vou citar, foi o delegado Alexandre Saraiva, que até abril deste ano era superintendente da Polícia Federal em Amazonas, e que foi exonerado do cargo por justamente encaminhar uma notícia-crime contra Salles, então ministro do Meio Ambiente, que agora foi defenestrado, e por conta disso ele foi exonerado da função, mas continua no cargo de delegado enquanto Salles sobrou. Mais recentemente, o delegado Franco Perazzoni, me desculpem, que comandou no mês passado uma operação contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi retirado da chefia da Delegacia de Repressão à Corrupção de Crimes Financeiros da Polícia Federal. A exoneração de Perazzoni, que é especialista na investigação de crimes ambientais, foi publicada no Diário Oficial da União, com data retroativa ao último dia 17. Então, foram 3 pessoas que apenas exerceram seu dever de ofício e foram punidas por causa disso. A sorte de todas essas pessoas é serem funcionários públicos concursados e com estabilidade, porque se não fosse a estabilidade dessas pessoas, a pena poderia ter sido muito maior, muito mais severa. Eles poderiam estar no olho da rua em rito sumário, em rito sumário. Então, é para isso que serve a estabilidade do servidor público. Não é para não é um privilégio, é para preservar o servidor público da perseguição, a perseguição de que nós, servidores públicos, somos diariamente vitimados, porque o assédio moral é uma realidade constante e diária no serviço público, em todas as instâncias. Depois a gente cansou, você cansou, você cansou. Você lembrou uma coisa agora sobre a questão ambiental, que isso me remete, assim, um pensamento, vai logo, naquele fiscal do IBAMA, lembra? Que multou o presidente por pesca ilegal lá em 2012. Isso, exatamente. Né? E em 2019, depois da eleição presidencial, olha a coincidência, ele foi exonerado da função, porque do cargo não pode ser porque é servidor público. Isso realmente é uma coisa, o Brasil, né? É uma pandemia de absurdos.
como eu escrevi aqui no artigo recentemente que a gente escreveu, né? É um absurdo isso. E aí, com essa fala aqui de vocês dois e outras que a gente está vendo aí, se vê claramente por que tem que haver a estabilidade do servidor público. E aí se vê também por que os políticos corruptos querem tirar a estabilidade do servidor. E aí uma conjunção de fatores une esses políticos corruptos em não só tirar a estabilidade para praticarem corrupção, como para fazer também de cabide de emprego, vender cargo público para conseguir correligionários e apoio na eleição. E depois seguir como os funcionários sendo empregados deles, e não do povo, que é quem paga efetivamente o nosso salário. É fundamental esse link que a gente tem que fazer. E outro segmento que interessa a reforma administrativa, os rentistas, os banqueiros, porque eles não aceitam que vá apenas metade, um pouco mais da metade agora, do orçamento federal para eles. Tem que ir todo o orçamento federal. Para isso, não pode gastar com a máquina pública. E o mercado, que também não entende, não admite que tenha a concorrência do serviço público para prestar serviços gratuitamente para a população, que tem por servidores, com toda a prerrogativa, todas as condições, todas as limitações que está lá quando assina, né, a posse ao serviço público, admite, ele reconhece e aceita um monte de prerrogativas, um monte de impedimentos que ele tem na sua vida particular. E interessa, como falei, ao mercado, porque quer prestar os serviços e oferecer ao público, fazendo com que ele pague por esses serviços. Então, é uma conjunção de fatores. Por isso, a gente pede aqui, a quem está nos assistindo, que pressione os parlamentares, pressione, e colocar, inclusive, que quem for contra suspender imediatamente essa reforma está sendo suspeito de querer favorecer a corrupção. Quem for contra isso está sendo suspeito de querer também se locupletar com todos esses argumentos que nós falamos aqui, seja com lucrar com a prestação do serviço para o mercado, lucrar com desvio de recursos para os rentistas e lucrar com fazer do serviço público uma extensão do seu escritório político. E isso a gente não pode permitir de forma nenhuma. Então, a gente pede ao servidor público que repense algumas questões, como, por exemplo, não querer ir para a rua porque acha que em casa está a salvo. Não está a salvo, porque a pandemia que está nos atingindo não é só o Covid, não é só o vírus. Nós estamos vendo um desmonte total do serviço público e isso vai cair nas nossas cabeças. Então, não adianta ficar em casa. Temos que ir para a rua protegidos, que ninguém quer morrer. Protegidos, mas temos que participar e cobrar. Suspensão da reforma administrativa já. É isso que a gente quer passar para vocês que estão nos ouvindo, é a necessidade de fazer essa pressão. Veja só, Denise, eu só estava querendo Você falou agora há pouco sobre o uso da máquina administrativa e eu gostaria de voltar um pouco ao tempo. Eu acredito que as pessoas ou precisam refrescar sua memória ou então precisam fazer pesquisa. O meu primeiro emprego foi em 1985, portanto, antes da Constituição de 88. E eu sou de uma época, eu conheci, eu testemunhei, eu vi, e eu não me esqueço, de uma época em que havia um fenômeno chamado Trem da Alegria. O Trem da Alegria era justamente o uso da máquina pública para fins eleitoreiros, ou seja, a cada ano eleitoral havia um entra e sai de servidores públicos, justamente para favorecer a eleição deste ou daquele candidato, né? A máquina administrativa era usada como moeda de troca. Então, isso favorecia, obviamente, era imoral. Era imoral. A estabilidade no serviço público, ela veio justamente para moralizar o serviço público, né? Ao contrário do discurso que se tem agora, que é justamente a desconstrução dessa moralização do serviço público. A quebra da estabilidade seria a absoluta desmoralização do serviço público. Então, eu recomendo para quem tem memória curta, ou para quem não tem memória, ou para quem é preguiçoso, vai fazer uma pesquisa, pesquise lá o que foi
o trem da alegria, lá nos anos 80. Vejam os efeitos, veja como a máquina administrativa era usada naquela época em que servidor não tinha estabilidade. Aquilo sim era imoral, hoje não. Diante de tanta luta que foi para se conseguir a estabilidade pública, né, a luta do povo brasileiro para conseguir a estabilidade pública na Constituição de 88, agora nossos políticos corruptos querem acabar com essa garantia do povo brasileiro. E aí a gente vai permitir? Né? Por isso que o Coletivo Resistência e Luta no Judiciário está constantemente pautando esse assunto e pedindo urgentemente a suspensão dessa reforma administrativa para que a gente faça um debate e a população do Brasil saiba o que é que está por trás dessa tentativa, dessa manobra do governo federal. Né? A gente agradece e até o próximo encontro.